A produção de grãos no Brasil está em alerta devido a esses fatores climáticos que vieram para ficar. Os prejuízos acumulados são enormes. E quais foram as atitudes que nós tomamos a nível de Brasil para poder amenizar esse problema e não criar uma situação, por exemplo, de endividamento ainda maior para o produtor rural brasileiro? A realidade é que esses problemas climáticos estão impactando diretamente nos resultados do campo. E isso é preocupante porque o alimento, o grão, é produzido no campo. Depois ele passa por um beneficiamento, uma transformação, mas o ponto inicial é o setor primário. E o clima vem impactando de uma maneira muito forte, os prejuízos são muito grandes. E quais as políticas públicas que nós estamos criando para amenizar esse problema? Para não deixar com que esse problema venha a se agravar mais. Linhas de crédito é irresponsabilidade. Eu quero que o ministro da Agricultura e o próprio Nery Geller agora apresentem um plano de negócio para nós, mostrando viabilidade econômica, financeira, operacional e comercial para o produtor que vier adquirir essas linhas de crédito, principalmente uma linha de crédito dolarizada. A crise está nas duas extremidades, só que existe uma diferença. O dólar tem influência tanto para quem produz como para quem consome no mercado internacional. É a moeda base. Mas existe uma diferença muito grande. Quanto maior a oferta de grãos no mercado internacional, o preço baixa. Mas em contrapartida no campo, quanto maior for a busca por insumos, implementos, essa influência do dólar faz os preços subirem. E criar linha de crédito para quem está tendo quebra de safra é um ato irresponsável. É um ato de pessoas que não querem resolver o problema, mas sim empurrar esse produtor cada vez mais para um abismo chamado endividamento. Então, renegociar uma dívida de maneira imediata, não a curto prazo, 6 meses não resolve. Mas a longo prazo, até que uma política pública seja criada a partir do que eu venho defendendo, que é o subsídio financeiro custeado pelo governo, aí sim poderia resolver. O produtor rural solicita uma auditoria, essa auditoria emite um laudo e esse laudo comprova que o problema da quebra de safra foi o clima. O governo entra com o subsídio para ajudar esse produtor rural a não entrar no endividamento e garantir a produção da próxima safra, garantir a ele o acesso ao crédito oficial. Isso seria uma atitude honrosa e no mínimo justa por parte do governo com esse produtor. Até porque que o governo federal vive de oratória emocional, marketing político, a partir dos números sinais que o agronegócio oferece, principalmente a representatividade no PIB. A economia brasileira, ela vive, talvez sobrevive, dos impactos que o agro oferece a ela. Mesmo que a representatividade no PIB não comprove o sucesso do agro como um todo, mas essa produção tem um impacto sim direto na economia brasileira. Então nada mais justo que o governo federal e o Ministério da Agricultura comecem a ter responsabilidade com o agro, em especial com o produtor rural, e a partir dessa responsabilidade comecem a atuar de maneira justa para que esse produtor não venha a entrar ainda mais numa situação de endividamento que é muito preocupante para o agro e também para o Brasil.